A história não ensina, nem tem esse papel pedagógico, essa profilaxia. E a literatura, que papel pode ter a olhar para trás e para agora e para a frente? Eu acho que a literatura não tem papel nenhum, no sentido em que não tem um papel moralizante, não tem um papel, na minha perspectiva. Na minha perspectiva, aquilo que a literatura é arte. É arte. É criação de fantasmas com palavras. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. A minha entrevistada é uma das vozes literárias mais marcantes da nossa ficção. Contista, romancista, dramaturga, argumentista, cronista e tradutora, assinou 8 romances, 6 coleções de contos, 2 libretos e tem sido distinguida com os mais relevantes prémios da literatura portuguesa. Multifacetada e surpreendente, na sua escrita aborda todo o tipo de temas, em todo o tipo de formatos. Quem a conhece bem afirma que Luísa Costa Gomes é ousada, perfeccionista e não tem medo de nada. Se lhe apetece, faz. E falo de forma brilhante, com uma singularidade, ironia e humor muito seus. Sei que se diverte muito no processo de escrita e que tem um particular gosto em provocar o riso nas pessoas que a leem e em levá-las a refletir sobre os paradoxos da vida. Além dos livros, Luísa já fez televisão e rádio, escreveu para a ópera e cinema e tem uma longa relação com o teatro. E quanto a esse palco, a peça De Passagem, com um texto da sua autoria, foi recentemente premiada com um Globo de Ouro na categoria de melhor espetáculo de teatro. Uma peça sobre a conversa e o diálogo como forma de troca, esperança e compreensão. E eu pergunto, com que disponibilidade andamos para o diálogo e a compreensão do outro, diferente de nós? Neste caminho de tantas décadas, Luísa Costa Gomes já afirmou que um dos seus grandes prazeres no processo da escrita é a investigação que dá origem aos seus textos e o jogo que cria com quem a lê. Nunca vai pelo caminho óbvio e tem o rasgo e o engenho de transformar os assuntos aparentemente mais simples e banais em preciosa literatura. E sobre isto digo o evidente. É uma das melhores contistas portuguesas. Assina sempre 13 histórias em cada livro de ficção breve, obras que alterna com romances. E enquanto prepara o próximo romance, Luísa Costa Gomes acaba de lançar uma nova coleção de 13 contos inéditos. Chamou-lhe Visitar Amigos e Outros Contos, editado pela Dom Quixote. Um título que celebra a amizade, com os seus encontros e desencontros, e alterna entre histórias com um humor mais ácido e outras feitas de espanto, que se relacionam de uma maneira ou de outra com as questões do tempo e da história, e a forma como cada personagem interfere ou age perante ela. E que mais? Este ano não começou bem para si, Luísa Costa Gomes adoeceu e chegou a pensar que era o fim. Mas, segundo a própria, renasceu para lançar o livro de contos, terminar uma biografia e regressar à escrita de um romance de ficção científica. O que é que muda na vida, no olhar e na escrita de quem contacta com o vislumbre da finitude? Agora que completou 70 anos, como se relaciona Luísa Costa Gomes com o tempo, a idade, o passado, o presente e o que vem aí? Que papel tem tido a literatura perante isto tudo? E já agora, o mar e a pintura? Sei que Luísa vive num bairro operário da Margem Sul, na Costa da Caparica, e que um dos seus grandes prazeres é nadar, seja no Mar da Caparica, dos Açores ou do Algarve. E sei também que se tem dedicado nos últimos anos a pintar, e até tem uma exposição planeada, consta, para o arranque do próximo ano.
A vida é sempre um sem fim de possibilidades e bem mais interessante e fascinante quando temos a oportunidade e a vontade de fazer e experimentar tudo quanto gostamos e nos apetece. E não nos ficamos por um só lugar, um só papel e função nesta vida. Numa recente entrevista dada a Isabel Lucas no Público, Luísa Costa Gomes afirmou que tem muita dificuldade em aceitar a autoridade, também, das palavras. Como é que isto convive num tempo de novas consciências sobre o conteúdo das palavras e o campo de minas e armadilhas que alguns termos e nomes passaram a representar? Essa sua atitude de mulher insubmissa, numa sociedade que tantas vezes olha de lado, estranha e penaliza as mulheres que questionam as várias autoridades, tem tido algum tipo de fatura para si? Ou o seu compromisso é sempre com a liberdade e o resto é o resto? Bom, vamos ver até onde é que vai esta conversa. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora. Olá, Luísa Costa Gomes, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, boa tarde. Isto é muita coisa junta, não é? É, isto é um ponto de partida. Uma coisa de cada vez. Não, isto não são perguntas, isto pois, é um ponto de partida. Mas, olha, e eu começo com o lado insubmisso. Mas antes de mais pergunto-lhe, peço-lhe, vamos saltar juntos? Vamos embora. Vamos. Sim. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Porque viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil. Mas Começo deixe-me começar pelo lado de insubmissa, se me permitir. Então o meu lado de insubmissa não quer responder à sua pergunta e quer usar este podcast para retificar essa extraordinária ideia que ficou nas pessoas de que eu estou renascida e de que tenho 70 anos e, por acaso, hoje ainda não me tinha lembrado disso, ainda bem que me lembrou, mas a ideia é que eu terei morrido ou tido um vislumbre da morte. Não foi nada, eu não tive nada de especial. Queria pôr aqui as pessoas, que o povo ficou todo extraordinariamente preocupado comigo. E até houve pessoas que me ligaram e mandaram mensagens: mas o que é que tu tiveste? Não tive nada de especial. Tive uma pneumonia, que são coisas que acontecem na minha idade, só que como nunca tinha acontecido eu não percebi, mas estive hospitalizada uma semana, não foi nada de grave, fui maravilhosamente bem tratada. Aliás, pedia de mãos juntas aos médicos para não me mandarem para casa, porque do ponto de vista hoteleiro estava num tão spa, bem, estava tão bem a ser servida, almoço, pequeno almoço, coisas sem glúten, sem lácteos, foi uma maravilha. Só dizia que, por amor de Deus, tomem conta de mim. É o chamado gosto imenso, quer mais. Gosto imenso e quero mais. Portanto, não foi nada de horrível. Claro, não era a minha ideia. Tive ali umas horas um bocado passada, porque, enfim, não sei, aconteceu qualquer coisa, mas fiquei logo bem, foi uns meses de recuperação. Portanto, esse renascimento não aconteceu. Já tive coisas muito mais chatas. Acho que, aliás, todas as pessoas na sua vida têm momentos em que têm assim umas sacudidelas. É isso. Pronto, a vida é feita de sacudidelas e de alguns sustos. Quer dizer, não é nada de... depois parece aqui uma caguincha que diz, tive uma pneumonia, estive a morrer. Não, quer dizer... Não, mas nós ao longo da vida vamos questionando esta coisa do que vem para a frente. Não, mas é uma coisa que me acontece desde que nasci, praticamente. Pensar na morte. Isso, eu acho que faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento. E é um dos grandes temas da literatura, não é? Foi sempre, quando era miúda, sobretudo, e até ter filhos, basicamente, completamente obcecada pela tal finitude. Que eu depois percebi que não era medo, que não era a morte que me preocupava, era a vida. Porque enquanto não morria tinha que viver. E isso é que é difícil, de certa maneira, todos os dias. Porque eu na altura tinha preocupação, quer dizer, eu suportava mal a rotina.
e estas coisas de serem todos os dias. E depois a pessoa vai maturando, não é verdade? Como a carne de vaca, vai amadurecendo, vai envelhecendo e vai percebendo que o cotidiano é uma grande invenção. O cotidiano é uma grande invenção. É uma grande invenção, é uma coisa maravilhosa. Estar vivo todos os dias, fazer as coisas que nós gostamos todos os dias. São aquelas coisas, eu só me lembro das velhinhas do galão e da torrada, que eu achava quando era miúda, que horror. As golosas golosíssimas, assim, com aquele duchesse, aquela coisa, não é? Como eu compreendo agora as velhinhas do galão e da torrada. Eu infelizmente não posso comer nem galão nem torrada, mas compreendo, empatizo e celebro com aquele gozo das pequenas coisas, não é? Dos pequenos prazeres. Isso é estar vivo, não é? E aquilo que eu disse, ou ousei dizer, um dos gozos de estarmos vivos é experimentarmos fazer muita coisa do que gostamos, e eu presinto, vejo, observo que a Luísa tem feito muita coisa que gosta. Sim, tenho feito isso é estar mais vivo, não é? Gosto. Também gosto muito de fazer coisas de que eu não gosto. Explique-me isso. Porque as coisas de que nós não gostamos nos dão a antecipação e a expectativa das coisas de que nós gostamos. Dá para aquela parte de respirar fundo. Exatamente, quer dizer, é acabar o serviço, é acabar assim esta chatice que eu tenho que fazer agora, para depois poder ir pintar, não é? Ou para depois poder ir escrever. Mas a Luísa tem um lado, eu volto à palavra, insubmissa, não vai a tudo, nem imagino não. Que não vai a todas as chatices, não é? Não se submete a isso. Eu sou uma completa privilegiada. Também procurou esse lugar também. Conquistou-o. Não sei se o mérito é meu, se já, como dizia a Jessica Rabbit, fui desenhada assim, não é? Se calhar fui desenhada assim. Primeira vez neste podcast que a Jessica Rabbit foi citada e por Luísa Costa Gomes. Isto olha que é uma personagem muito importante, porque realmente ela disse isto. I was just drawn this way. E realmente eu acho que fui desenhada assim, não há... Eu não sei quanto é que na nossa vida nós podemos de facto controlar e acho que, e à medida que envelheço, penso que podemos controlar muito pouca coisa. Muito pouca coisa. As coisas acontecem, vão acontecendo. A maior parte das pessoas vive basicamente subjugada no presente, não é? No cotidiano. Portanto, só que há determinadas coisas que de certa maneira nós não aguentamos. Não aguentamos. E esse é o limite. Para mim, aquilo que eu não aguento é de facto uma rotina desgastante, inútil e que não inclui, obviamente, que não inclui a escrita. E o que é que não aguenta na atividade da escrita? Tive imensa dificuldade, por exemplo, em aguentar dar aulas, no sentido de dizer 5 vezes por dia a mesma coisa a turmas que eram diferentes, mas eu não percebia, eu só pensava, mas porque eles ainda não perceberam? Eu já disse isto pai 3 vezes. Depois é que me lembrava, não, mas espera lá, não são os mesmos miúdos. Mas para mim aquilo era uma coisa insuportável, estar a dizer 5 vezes o Platão e o Sócrates, porque eu dava aulas de filosofia. Uhum. E depois, tudo o que não era aquele espaço de aulas, a avaliação para mim era um tormento. Avaliar, ver testes, que se chamava pontos na altura. Enfim, davam-me coisas psicossomáticas, ficava com dores nas costas desde cá acima até lá abaixo, era uma coisa perfeitamente horrível. E também o corpo vai dizendo, isto não é a tua praia, não podes fazer, não é possível viver assim. De maneira que abandonei, não é? Tudo o que à volta, tudo o que era festa, conversar com os miúdos, diálogo, recreio, adorava. E gosto imenso e continuo a gostar imenso de ter essa companhia da gente mais nova. Mas, enfim, a formação propriamente dita, não, eu não sou educadora, não sou. E na literatura, na sua atividade, que tem várias formas, como eu disse, o que é que não suporta? A pressão não do tenho tempo? pressão nenhuma, não. Mas andamos todos a ritmos diferentes, mas, né? Fala-se muito da pressão da indústria literária, a pressão do dia-a-dia, dos prazos para escrever uma crónica, um conto. Não tenho prazos. Isso
Não aceito prazos. Isso é um lado seu insubmisso. Não é insubmisso, é aquilo que eu sei que vai ou não vai envenenar aquilo que eu estou a fazer. Quer dizer, se eu digo faço 5, porque eu sou disciplinada, portanto, se eu digo faço 5 crónicas por mês, não é? Como fiz para a Maria Rueff, faço 5 crónicas por mês. Tudo bem. Mas não vou dizer vou acabar o romance em janeiro não. Acabo quando acabar. Porque para mim é o lugar onde coloca menos pressão do tempo. A escrita em geral. Não quero ter pressões. Não quero ter essa pressão. E tenho a sorte, mais uma vez, e o privilégio de não ter que o ter. Não é? Porque isso, para mim, enfim, hoje já não é propriamente uma grande novidade publicar. Não é? Já publiquei muita coisa. Portanto, para mim, aquilo que continua a dar-me prazer é aquela coisa de estar ali a escrever. Não é? Escrever é fantástico. E é uma coisa com a qual eu conto na minha vida. Publicar, será ou não? Aliás, quando fiz uma editora para mim, para fazer as minhas coisas que as editoras comerciais não querem, e fazer 10 exemplares para depois pintar as capas e dar aos amigos. Onde publicava textos para sim, de teatro, as coisas de teatro, sim, e as crónicas também, que não foram editadas pelas minhas editoras. Portanto, aquilo que me dá realmente, e dá-me muito prazer editar, gosto muito de tomar conta de todos os aspectos da edição, que é uma coisa que normalmente os editores veem hoje em dia com maus olhos, mas gosto muito de pensar na capa, de pensar no livro em geral, como é que... e de fazer. Aliás, eu comecei por fazer livros. E só para resolver esta lógica do tempo, da pressão do tempo, publicam-se cada vez mais livros. Queria perguntar-lhe como é que olha para isto? Estamos livros, com boa qualidade no meio da quantidade? Livros, como é que eu acho que é estender um bocadinho o conceito, não é? Quando... há aqui assim uma introdução breve que eu devo fazer. Aquilo que eu acho que a literatura é geracional, em grande medida, histórica e geracional. Para mim a literatura é um determinado tipo de atividade criativa que hoje não parece ser dominante. E portanto aquilo que nós vemos em massa tem a ver com autoajuda, tem a ver com até um certo proselitismo, tem a ver com entretenimento. Um certo... Sim, e sempre entretenimento, mas um entretenimento, hoje em dia o entretenimento implica um certo proselitismo, uma certa evangelização, um certo moralismo, um certo didatismo, dizer como é que se deve pensar sobre determinado assunto. Isso tem a ver com o domínio da configuração mental dos americanos, não é? Que têm sempre que dizer como é que se abre uma porta, como é que é a maneira... 10 dicas para abrir uma são porta, muitas 10 qualquer dicas coisa, para estar não é? Sentado, 10 dicas para não ter uma doença no fígado, etc. Quer dizer, mas portanto, é uma forma que vende, não é? São pragmatismos. Para mim, chamar livro a um livro de autoajuda ou um frete qualquer que alguém queira fazer a alguma companhia, para mim não entra propriamente dentro da categoria de livro. É o quê? Um livro não é uma couve lombarda, nem é um produto igual aos outros, é um produto que tem, digamos, sui generis. Mas no meio disso tudo, como é que olha para a literatura em Portugal e no mundo? Não olho. Não consome? Eu quando era miúda e comecei a escrever, sempre muito de rebiteza e sempre a achar que... Aos 10 anos começou a escrever, É verdade, não, mas não estou a dizer nessa altura, quando comecei a publicar. Aos 27. Aos 27, exatamente. Olhava para os velhos com imensa bonomia, não é? Aquela bonomia do jovem que olha para o velho e diz... Porque os velhos normalmente nessa idade não tinham pejo nenhum de dizer que já não liam nada, que só reliam, iam a ler as coisas que tinham lido e que continuavam a achar extraordinárias. E eu achava isso uma coisa inacreditável. Quer dizer, que falta de vitalidade, não é? Estar a reler. Bom, eu estou exatamente nessa fase. Eu só releio. E releu cada vez... E porquê?
porque são grandes livros. Porque são grandes livros. Dê-me 2, 3, 4 exemplos. Dostoiévski, Gogol, Stendhal, são grandes livros. Camilo Castelo Branco, Machado de Assis. Quer dizer, nós não podemos dizer estas coisas, como é evidente, porque as pessoas pensam que isto é um certo fechamento, e é um certo fechamento em relação à novidade e ao... Ainda hoje estava justamente a ouvir uma entrevista do Jordan Klepper do Daily Show, que eu adoro. Acho completamente extraordinário. Para além de bonito muito, de morrer, vê muito. É extraordinário. E estava a entrevistar um escritor negro, que escreveu uma história, eles chamam romance novel, eu não sei muito bem o que é que eles querem dizer com aquilo. E então, mas aquilo não entrava lá no protocolo que eles achavam que devia entrar, e ele disse, não, isto é uma história de amor, mas do ponto de vista masculino. Portanto, eu estou, no fundo, a falar de uma coisa de que nunca se falou em literatura, que é uma primeira experiência sexual, mas vista do ponto de vista masculino. Eu achei completamente extraordinário. De uma ignorância absolutamente homérica, mas depois percebi, não, ele tem razão. Ele tem uma certa razão, no sentido em que hoje em dia falar isto, enfim, temos que ter aqui vários grãos de sal, mas falar hoje de uma experiência sexual masculina do homem que tenta entrar em contacto, como ele dizia, com os seus tender bits, não é? Com os seus bocadinhos de ternura, tenros, ou ternurentos, não sei. É realmente qualquer coisa que está em minoria, ou em declínio, não é? De certa maneira. Acha? Não, no sentido em que, quando se fala de masculinidade, pensa-se logo numa forma agressiva, numa abordagem agressiva. É o que se chama agora masculinidade tóxica. Tóxica, não é? Exatamente. E esta aparentemente não era. Portanto, ele tem uma certa razão, no sentido em que, contemporaneamente, e no panorama, digamos, eu não diria literário, mas da produção livresca contemporânea, é realmente, talvez, embora me tivesse lembrado, não sei, do Salinger, meu Deus, do Stendhal, todas as iniciações amorosas, não é, que nós temos na história da literatura. Mas ele dizia ainda que lia literatura experimental, como por exemplo a Alice Smith e a Mary Oliver. Eu achei completamente extraordinário. Mas não tem curiosidade nenhuma perante a literatura, eventualmente a boa literatura que há por cá ou lá fora? Não tenho, porque tenho tido várias experiências muito decepcionantes, como por exemplo a última, comecei a ler uma coisa do Matthias Einart, acho que é assim que se diz, ou Einart, que se chama Desertar, e que é absolutamente repugnante em todos os sentidos. É uma história de um soldado na guerra, mas contado com aquilo que nós chamávamos decadentismo. É curioso, é um novo decadentismo, um comprazimento no horror do corpo, na sujidade, na porcaria, nas botas, nos cheiros, horrível. Mas não tem nada a ver com Bukowski? Não tem nada a ver com Bukowski, não é uma coisa agora, penso que moderna. E pronto, eu consegui ler duas. Estou a dizer o Matthias Einart porque aparentemente é muito conhecido, e há uma série de escritores que eu penso que são... bom, mas não queria entrar nisso. Porque... Mas só resolvendo, pensou o quê? Que estão a entrar numa linha? Porque há trilhões de escritores que escrevem as mesmas coisas, e depois há um que é considerado um grande escritor, porque não sei o quê, é sombrio e... Enfim, e é promovido, mas tudo bem, não quero entrar na indústria. Não há faíscas no meio dessa penumbra que observa. Deve haver. Com certeza que há. Mas agora não me lembro. Não tenho tempo. Agora não tenho vagar. Não tenho vagar. Eu gosto disso. Não tenho vagar também. Agora não tenho vagar. Não sei se tem vagar. Sim. E voltando à insubmissa, Meu Deus, uma palavra aqui,
já afirmou que não tem vagar, eu agora Sim, estou a brincar sim. consigo, para a autoridade dos outros. Insubmissa, acho que é uma forma simpática de dizer rabugenta. Não sei. Não estou a dizê-lo com esse olhar crítico e mordaz, mas e estendo isso só às palavras. Sim. O que é que quer dizer com isso? Fala-se muito do politicamente correto, fala-se das novas consciências, das novas consciências sobre hoje em dia, o peso de certos termos e tal. Quando se fala hoje no politicamente correto, não tem nada a ver com o politicamente correto dos anos 90. O politicamente correto começou com um conjunto de intenções, hoje está weaponized, hoje é uma arma de arremesso. Não é? Entre os anos 90 e os anos 20 deste século, muito trabalho se fez, importantíssimo, em que foi importantíssimo o politicamente correto. E isso eu acho que é incontroverso. Porque olhando para trás, para o passado, muitas palavras e formas de falar sobre o universo de pessoas também eram armas de arremesso, não é? Sim. Mas quando eu falo na autoridade das palavras, no fundo, não sei muito bem o que é, não é? Foi uma coisa que se calhar pensei na altura, não pensei até ao fim, mas significa que há determinadas palavras que as pessoas pensam que sabem o que é que querem dizer. E nós todos vivemos nesse registro de pensamos que sabemos o que é que queremos dizer. No fundo, aquilo que eu proponho é um antidogmatismo, é uma visão crítica até das palavras que nós usamos. E não está a haver essa visão crítica, não está a haver mais visão crítica sobre as palavras, o que é que elas querem dizer? É que a visão crítica tem que ser sempre, acho eu, limitada por um antidogmatismo e por uma consciência da incerteza. Quando nós temos logo a certeza do contrário, a certeza de que isto não é assim, mas é o contrário, e que tem que se fazer o contrário, é contraproducente. Tem que haver escuta, mas tem que haver diálogo também e reflexão. Mais reflexão do que diálogo, eu diria. Ou seja, não é pensar muito bem as coisas antes de as dizer, porque isso é uma maçada, mas eu não sei se o diálogo... quando as pessoas falam em diálogo, para mim diálogo é diálogo teatral. Quando nós estamos a falar de diálogo, eu penso sempre em teatro, e no teatro o diálogo é teatral, ou seja, é uma reelaboração, é uma criação a partir da linguagem comum. E na vida, fora dos palcos? Na vida eu prefiro conversas e não diálogo, porque a conversa é muito mais espalhada, é muito mais espraiada, desarrumada, inclui muito mais desvios, que às vezes são muito mais interessantes. Eu lembro, por exemplo, de ter feito um podcast com um amigo meu que é psicanalista e que eu nunca pus no ar, exatamente porque durante o podcast a conversa nunca atinou, e assim que nós desligámos o podcast começámos uma conversa maravilhosa. E porquê que terá sido? Não sei porquê. Tínhamos muitas expectativas, provavelmente. Eu tinha muitas expectativas em relação àquilo que ele ia dizer. Conhecemos-nos muito bem e, portanto, eu já conheço muito bem as histórias, o que tira um pouco da espontaneidade da conversa. E depois tivemos uma conversa que eu achei fascinante sobre porque é que não tínhamos tido uma boa conversa. Isso é muito interessante, não é? E saem da fórmula, não é? Ou saem do que é esperado. Sim. É de verdade. É que há na conversa um despojamento, uma entrega. Não estamos a fazer contas, não estamos a calcular coisa nenhuma. Estamos a conversar com a outra pessoa partindo do princípio que a pessoa é benévola. E que nos acolhe. E isso no diálogo não acontece, porque o diálogo muitas vezes e hoje em dia muito rapidamente entra no conflito. Não quer dizer que a conversa não possa ser conflitual. A conversa também pode ser, não é? Sim. Pode ter momentos mais tensos. Envolta nessa benevolência. Não é? Ou seja, na consciência, ou pelo menos na crença de que o outro está ali para nos ouvir e que nós estamos ali para ajudar. Há um campo comum.
É colaborativa a conversa. Queria ir agora ao livro Ok. que acaba de publicar, o livro de contos Visitar Amigos e Outros Contos. Sim. 13 contos, como costuma ser. Não costuma, há coisas que não têm 13 contos, mas este achei graça. Mas já não é o primeiro Sim, sim. que tem 13 contos. Não, é? não, o primeiro livro de contos, o meu primeiro livro de contos chamou-se 13 Contos de Sobressalto, mas depois os outros acho que não tinham, e depois o Afastar-se tem 13, e eu achei graça porque eram os 40 anos do primeiro livro de contos. As pessoas quando chegam a certa idade têm assim umas coisas sentimentais. Está a falar muito da idade, É verdade, Luísa. O que é que se está a verdade. passar? Peço imensa desculpa, estou a ser idadista. Está a ser muito idadista consigo própria. E desarrumando esta conversa, que eu vou confessar que estou a olhar muito pouco para o guião, que é quando eu gosto. Sim. Responsabilidade e mérito seu. Muito obrigada. A idade é uma questão que anda por aí dos outros, interessa-lhe pouco até para a literatura. A mim não me interessa absolutamente nem para a literatura. nada. Absolutamente nada. A reflexão sobre o tempo e o passar do tempo. Nada. Ou pelo menos não com essa abordagem de que o passado é o passado. E isso é muito curioso. O que é o passado? Para mim é o presente. É aquilo que hoje me assalta. Acredito nos tempos paralelos. Acredito em coisas paralelas. Acredito em coisas que aparecem de um paralelo extraordinário e que irrompem na nossa consciência. Que vive são, entre esses tempos. Muitas vezes, e já disse isto à Isabel Lucas nessa entrevista, muitas vezes palavras do passado que me aparecem e que eu não dizia há 50 anos. Cenas do passado, visões do passado. E usa muito isso na literatura? Mas só me interessam porque me assaltam, eu não vou buscá-las. Eu não vou lembrar-me de como era, porque não me lembro. Começa logo por aí. A minha memória é muito enganadora, a minha memória, digamos que é muito criativa. E isso não é maravilhoso? É maravilhoso. É maravilhoso. Para mim o esquecimento é uma virtude extraordinária. Porque se eu me lembrasse de tudo o que escrevi, não escrevia mais nada, não é? Pensava, bem, eu tenho a impressão que esta história eu já a contei, mas como não me lembro, para mim é tudo sempre novo e totalmente deslumbrante. E a memória também é uma construção, não é? Sim. Em vários momentos da nossa vida olhamos para trás pelo retrovisor e surgem outras interpretações. Sim. Fantasmas. Sim, fantasmas. Há um conto meu que se chama Fantasma e que é realmente, e tem uma dessas, uma cena que é essa assombração em que eu vou, enfim, a voz que diz eu no conto vai numa autoestrada à noite a guiar sozinha no carro e olha pelo retrovisor e vê um amigo de infância sentado. Isto parece aquele Sixth Sense, não é? Aquelas coisas americanas. Mas depois garanto que não vai propriamente num sentido muito, enfim, muito protocolar, espero eu. Mas isso são fantasmas, não é? São coisas que nos assombram. E isso conta um episódio de infância que assombrou toda a vida dessa personagem. E que provavelmente já ninguém se lembra, mas para ela foi um momento de iniciação à crueldade. E essa iniciação à crueldade, no fundo, educou-a de uma certa maneira, configurou a sua vida como evitamento da crueldade e da maldade, aquela maldade da infância que é tão ingênua, tão inocente, não é? A maldade do bullying, a maldade de fazer mal, às vezes para nada, para ver o sangue aparecer, para uma questão de escangalhar o brinquedo, para ver o que é que o brinquedo tem lá por dentro, não é só isso. Quando se fala dos contos deste livro como uma exaltação da amizade, será isso tudo. Mas o livro não tem esses tons tão róseos como as pessoas lhe querem a destringir. Nem a sua escrita é assim. Sim, não é. É muito... Eu penso que foi uma coisa que eu descobri não há muito tempo, mas acho que os tons muito róseos, um otimismo de princípio, pode ser de certa maneira extraordinariamente
falho de compaixão pelo sofrimento das pessoas. Quer dizer, uma pessoa que está a sofrer e nós dizemos, isso não é nada, isso passa, quer dizer, estás deprimido. É uma coisa terrível, não é? E é terrível o otimismo neste sentido, tens que ser otimista, porque senão apanhas um cancro. Que horror! Por amor de Deus, não só apanho cancros, como ainda por cima tenho que ser otimista. Esse romantismo da felicidade. É terrível, porque as pessoas acham que é uma coisa muito uplifting. Não é. Para quem está a sofrer, é não dizer nada. Já que não se pode dizer nada de agradável não se diga nada, está-se ali com a pessoa, de mão dada, enfim, a ver se a coisa passa. Porque há esta terrível brutalização do sofrimento do outro, como se o sofrimento fosse uma fraqueza. Percebe? Como se o sofrimento fosse uma fraqueza, ou seja, as pessoas têm sempre que estar têm sempre que estar para cima, têm que sempre que ser produtivas e estar felizes. E felizes e a rirem. Sim, isso seria é uma ideal, performance, seria não o ideal. É? Sim, pois, mas há momentos em que... Há momentos em que... E este livro escreveu de contos, escrevi ao longo de muito tempo. Muito tempo, demorou. Por isso é que o tal mito a lenda do meu renascimento também não se aplica, porque é um livro que demorou para aí 2 anos, talvez, a fazer. Sim, penso que 2 anos, talvez um bocadinho mais. E foi um livro muito... como é que eu vou dizer, muito degustado. É como estar a comer uma coisa de que nós gostamos muito. Esteve como aquelas velhinhas, com o duchesse e a torrada. Mas devagarinho, tudo muito devagarinho, sem prazos. Deu-lhe muito prazer escrever. Muito prazer. Claro que depois tem o conto propriamente de Visitar Amigos, que foi infernal de escrever. Foi? Infernal, porque tive que o reescrever não sei quantas vezes, que nunca mais atinava com o que é que eu queria dizer ainda não sei. Aborda o Holocausto e um reencontro. Não sei, é um conto muito, muito, muito difícil, que foi muito difícil de escrever. Muito difícil, acho um conto muito difícil e como é muito difícil, é por isso é que eu penso que as pessoas passam por cima. A leitura passa por cima de todos aquelas rodas dentadas que não estão... só a Isabel, por acaso, é que me disse, é um bocadinho forçado. Sim, é um bocadinho forçado. Porque há determinadas coisas que eu teria que dizer e que não fui capaz, ou não estou preparada ainda, ou houve muita coisa. Foi um conto que foi escrito ao longo de 2 anos. Demorou 2 anos a terminá-lo? Não, a reescrevê-lo. Ele foi todo refeito, não é? Portanto, eu pensei que o tinha acabado e quando tinha o livro praticamente terminado, fui relê-lo e disse, mas isto é uma coisa perfeitamente horrível. Eu não penso isto, eu não sinto isto, eu não quero isto. E depois começou a negociação comigo própria para perceber o que é que eu era capaz, de facto, de fazer. E quem é a Luísa? Criou-se esta questão. Quem é a Luísa? Qual Luísa? Não que tenha de desvendar, mas sim. Vamos falar sobre um assunto ou outro. Quem é a Luísa no meio das reflexões e conversas que esta narradora e este amigo com quem ela se encontra em Berlim, como é que se coloca? Fala-se aqui do Holocausto, do passado, do horror do Holocausto, e há um momento em que mas também se fala de fitofósseis. Pois fala. Fala-se de outra dimensão do tempo, e não sei muito bem como é que isso joga com o Holocausto. Não sei muito bem como é que não é celebração, enfim, nem sei muito bem dizer, uma espécie de indústria do Holocausto, não é? Que hoje existe em Berlim. E fala disso, não é? Enfim, é preciso dizer que aquelas visitas, não é? Que hoje um artista, por exemplo, que quiser algum financiamento do Estado tem que assinar, na Alemanha, estou a falar na Alemanha, tem que assinar um formulário a dizer que apoia o Estado de Israel. E portanto, a história é muito tricky. A história tem voltas, tem reviravoltas, tem... Obviamente, não sou uma negadora do Holocausto, nem pouco, nem mais ou menos, mas
a história é muito abusadora, como diria o Mário de Carvalho, que diz que a realidade é muito abusadora. E, de facto, as coisas não são simples, as coisas são... Dá uma banalidade de A base. história é Ou muito seja, abusadora. É muito E abusadora. porquê? Porque está sempre a mudar. As coisas estão sempre a mudar e nós não nos damos bem com a mudança. A forma como olhamos também para a história e como a contamos, não é? Exato. A história vai Mas mudando. nós não nos damos bem com a mudança. Nós somos seres da estabilidade, somos seres da... Não nos organizamos sem preconceitos, sem ilusões, sem ideias feitas, sem ódios a coisas que nós nem sequer conhecemos. Há aqui uma frase que colocou numa conversa que lembrar é não voltar a fazer, é a profilaxia. E cria-se um confronto de opiniões entre estes amigos. Como é que se relaciona com esta ideia? É, obviamente uma coisa sarcástica. Não é? sei. O historiador, há essa ideia abstrusa de que a história ensina lições. Aparentemente não. Ou somos nós que não aprendemos, como aquele célebre professor que dizia: eu ensino, mas eles não aprendem. E, portanto, deve ser isso que a história sente. A história ensina, mas as pessoas realmente não aprendem. E todas as gerações fazem, ou têm que passar por, como estas gerações agora, não é? Vão ter que passar por um período de hostilidade, de conflitualidade, de guerra, E qual é que nós pensámos que tinham desaparecido na Europa, não é? Muitos de nós. E fomos ao engano, até fizemos uma Europa nesta ideia de que se nós nos unirmos todos, se calhar, afinal... Também foi surpreendida pela história recente. Sim. Não mais do que surpreendida, absolutamente bulldorizada, quer dizer, passou-me um bulldozer por cima, não é? Tudo aquilo em que nós acreditávamos, enfim, desapareceu. A história não ensina, nem tem esse papel pedagógico, essa profilaxia. E a literatura, que papel pode ter a olhar para trás e para agora e para a frente? Eu acho que a literatura não tem papel nenhum, no sentido em que não tem um papel moralizante, não tem um papel, na minha perspectiva, é aquilo que a literatura é arte, é criação de fantasmas com palavras. Uau. É a criação de coisas que não existem, mas que têm uma presença e um poder de evocação que os outros que leem comungam connosco, com o escritor, nessa visão mirífica que acontece durante a leitura do conto, depois desaparece. E como é que tem sido, ao longo destas décadas, a sua relação, a sua percepção com as pessoas que a leem? Porque agora falou Sim, do leitor. Essa partilha com os esse misterioso, essa misteriosa entidade. Como é que é a sua relação? Como é que percepciona quem a lê? Há pouco disse-me que em relação ao conto visitar amigos, que não tinha a certeza se quem lê esse conto até acha que passam por cima é doloroso. Como é que acha que há muita leitura superficial ou que não se quer envolver com determinadas camadas da leitura? Não. Eu nisso sou muito... não sou absolutamente nada autoritária em relação à leitura. Cada um já cansa a manha. Cada um consegue fazer com aquilo que eu escrevo aquilo que consegui fazer. E está sempre bem. Não há, como dizem os americanos, não há respostas erradas. Não há leituras erradas. E quanto mais pessoas lerem, melhor. E quanto mais, muitas vezes, o que acontece são leituras que nunca me passaram pela cabeça ser possíveis. E algumas interessantes. Interessantes. Algumas, sim, algumas extraordinariamente interessantes e muitas vezes interpretações em que eu nunca pensei, porque eu também sou só uma cabeça, embora tenha muita gente lá dentro, mas sou só uma cabeça.
e portanto tenho uma interpretação que normalmente refreio para não dominar o leitor, para não pesar sobre ele. E portanto fico muito contente com leituras múltiplas, enfim, e diferentes. Quero falar do seu processo de escrita e da investigação, porque nessas muitas pessoas que habitam na sua cabeça, como é que chega a mundos tão diversos, tão específicos? Como é que se vai preparando ou se entrega a essa parte da investigação que depois resulta em textos, em romances, em contos? Como é que tem um método ou não? Não tenho método nenhum. Cada projeto é diferente, cada conto é diferente. Há uns que aparecem logo como uma história feita, outros não sei como é, vão indo por ali fora e fazendo o seu caminho, não é? Como os filhos do outro. Mas, e há outros que, por exemplo, não estão acabados. Ainda hoje estava a discutir com uma amiga minha se põe, por causa da cabeça falante, se põe as cinzas na barrela da roupa. Então. Não, ou seja, porque isto no fundo tem a ver com memórias de juventude, de infância muito, muito precoce, em que eu me lembro desse trabalho das criadas, não é? A lavarem a roupa, e portanto isto é visto pelos olhos de uma criança pequena que vê as cinzas do borralho, não é? Os cinzas da lareira serem deitadas sobre a roupa, mas se calhar ela diz que era sobre um lençol e que depois é que se deitava a água a ferver em cima das cinzas para não sei fazer o quê, não sei o que é que as cinzas faziam. Portanto, isto para dizer, há contos que são work in progress e que continuam mesmo já depois de editados a criar dúvidas, sobretudo em mim. São as histórias que estão a maturar na cabeça, continuam vivas, não é? Sim, a história não terminou naquele ponto final. Não. Para mim a publicação é apenas uma etapa. É uma etapa. E às vezes regressa às histórias. Muitas vezes, por exemplo, há um conto que eu nunca acabei que se chama e que foi publicado, e depois online ainda tentei dar-lhe mais uma de mão e acho que também quando não consegui acabá-lo, porque enfim, também não tive paciência suficiente para estar o tempo que ele precisava. Aí está a falar da escavação na sua memória, não é? E das percepções que tem enquanto criança. Sobretudo é muito o que é que eu quero com o conto, qual é o ponto daquilo. Começa assim. Pronto. O que é que eu quero fazer? E o conto todo é essa negociação comigo do que é que eu quero de facto fazer. Normalmente não, eu nem sempre sei. E há contos completamente falhados que eu acho que gosto imenso. Então, A falha é rica. Sim. Aliás, escrevi uma biografia agora do Sacadura Cabral, um bocadinho de uma biografia, não é? É a biografia da parte que não se conhecia. Até ele entrar na aviação, chama-se O Aviador na Marinha. Acabei-o ontem, já está, entrou no forno finalmente, mas começo por dizer exatamente que melhor, no fundo é uma pequena homenagem ao centenário do Sacadura Cabral, a quem ninguém nunca ligou nenhuma, coitado. Coitado não é nada, absolutamente nada coitado, mas pronto, uma pequena esgravatadela na vida dele, como eu digo, e começo por dizer que melhor maneira de celebrar um fracasso do que com outro fracasso, quer dizer, no fundo é o centenário que nós que devíamos estar a celebrar, é o centenário da viagem que ele não fez, e o meu livro era supostamente para ser um docudrama que não se fez e que acabou por se fazer um livro. Mas portanto, o fracasso inclui-se. Isto é como diz um amigo meu, isto vai tudo para croquetes, de certa maneira, tudo se inclui. Isto vai tudo para croquetes, ainda é outra conversa, que eu se calhar ainda vou buscar mais à frente. Mas não será, pronto, no início pensa o que é que quer com o conto, sim, e às tantas há um desvio, e depois chega a outro lugar, e um lugar, sim, se calhar ainda mais interessante, sim, também, não é? Sim, absolutamente. Ele portanto, não é bem um falhanço, é uma mudança de rota, não? Não, o falhanço para mim não é o desvio. O que é o falhanço? Falhanço para mim
é sobretudo fazer coisas para a galeria. E costuma fazer coisas para a Às galeria? vezes sim. E porquê que o faz? Porque não consigo fazer de outra maneira. E o que é Fazer para coisas? a galeria é... Olhem tão bonito que eu estou a fazer, não é? O Olha ego. como eu escrevo tão bem, olha para isto, maravilha. E depois não é nada. E depois aquilo não é nada. Aliás, consegue-se, eu dei aulas, fiz umas orientações de escrita criativa ou de escrita literária. E é muito curioso, e mesmo nos próprios escritores consagrados, acho que se consegue ver quando é que a pessoa se ausentou daquilo que está a escrever. Consegue-se perceber o span que a pessoa tem de envolvimento total no parágrafo. E depois há um momento em que, ok, agora vou ali fazer não sei o quê, mas continua a escrever. E aquilo já não é nada. É muito curioso. Já há mais ego ou outra coisa? Não é nada, é conversa fiada. Não, aquela frase pode ser muito bonita, mas não. O visitar amigos foi todo cortado. Tinha N frases que não eram nada, a não ser coisas muito bonitas, muito bem escritas, mas que não eram nada. Como é que... Quer dizer, não avançavam coisa nenhuma para o valor artístico. Portanto, se é que tem algum. Que é fácil fazer essa destrinça, porque entretanto é tudo criação sua, Não, ou é não, tudo não é criação nada. de quem escreve, e essas frases bonitas deram trabalho, Sei o que às sai vezes, mais. às vezes dão trabalho, ou imaginando que dão algum trabalho, ou pelo menos que dão alguma satisfação, não é? Sim, absolutamente. Para quem Isso, escreveu, absolutamente. e é fácil fazer essa destrinça, fazer essa barba, fazer esse... É preciso, e isso é uma coisa que se aprende ao longo de 40 anos de oficina. O quê? Esse apuro? A não considerar. Quando eu comecei ainda se usava máquina de escrever, não é? Portanto, nós escrevíamos à mão e depois passávamos para a máquina de escrever. E a máquina de escrever dava uma dignidade à coisa, não é? Porque já estava quase impresso. Então era muito difícil reescrever, porque já está ali. Com o computador é terrível, porque aquilo parece que já está na sua forma final. E no entanto, aquilo que nós fazíamos com muito mais, que eu faço, com muito mais agilidade, é reescrever. Ou seja, nós começamos do princípio, outra vez, por ali fora, e vamos sempre reescrevendo. Mas há um momento em que, e isto os revisores dizem muito, há um momento em que, de certa maneira, o texto torna-se invisível, porque já o conhecemos de cor, porque já sabemos. É preciso pôr em repouso e voltar lá, e com um olhar absolutamente crítico, no sentido de o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? E mesmo o que é que isto quer dizer não é o que é que isto quer dizer em termos absolutos, objetivos. O que é que isto quer dizer dentro deste universo? Isto adianta, atrasa? Qual é o tipo de relação que este parágrafo tem com os outros? Pode-se cortar? Se pode cortar, corta-se. São gorduras ou não é? Não, sim, mas a gordura também é boa. Quando é que a gordura é boa? Há boa gordura. Na alimentação, Há boa gordura. certamente. Quando é que a gordura é boa na literatura? A Maria Velha da Costa chamava-lhe molho. Quando é que o molho é bom na literatura? Quando às vezes é esplendoroso o molho. Às vezes é esplendoroso o molho. E, portanto, também não se pode ser hipercrítico. Quer dizer, o texto a certa altura diz, então, assim não consigo. Assim sem molho é muito seco. mas graça às nenhuma. vezes cai na tentação de escrever para a galeria? Escrever para a galeria é uma coisa, para mim, que se baseia no artifício. E às vezes cai No nessa artifício. tentação? Sim, porque posso, não é verdade? E ninguém manda em si. Não é Pronto. verdade, posso, portanto. Mas é vigilante. Não é? Não mandas em mim, como diz a minha neta. Ninguém manda em mim. Mas é vigilante em relação a isso. Digamos que para reescrever é preciso manter sempre uma tensão entre uma certa benevolência em relação àquela pessoa que escreveu aquilo e uma certa visão crítica. Quer dizer, não se pode ser absolutamente só crítico, nem ninguém é. Os escritores adoram dizer essas coisas, mas não é verdade. Nós achamos imensa graça ao que escrevemos. E ao longo dos anos, o que é que mudou nesse jogo de si para si com a sua escrita? Está mais benevolente? Está mais implacável? Eu não preciso publicar, só publico se? Sim. Não, a experiência é uma coisa maravilhosa.
a experiência, o passar do tempo. Tudo aquilo que eu desprezava quando era miúda, que achava que ninguém sabia mais e que, enfim, que os jovens... É o normal do dogmatismo da juventude, que é fantástico, porque significa... Porque é uma coisa de sobrevivência emocional. Não podemos estar de gatas diante da tradição, não é? Temos que deitar tudo abaixo e querer fazer por nós. Portanto, isso parece-me extraordinariamente positivo. Mas a experiência da minha própria escrita, que não é a rotina, não é a rotina. Vamos lá escrever mais um conto. Continua, acho que sim, continua a ter a mesma urgência que tinha. Continua a ter a mesma urgência na escrita. Bom, enfim, já não sou propriamente pessoa para acordar porque sou. É pessoa para acordar às 6 da manhã com uma ideia, e senta-se logo a escrever. Pum. Sou capaz disso, é extraordinário. Isso é extraordinário. Não é? É. E faz isso porque pode. Porque posso. Porque não, a ideia é diferente, é porque não posso não fazer. Porque não é. E escreve porque não podia ser de outra maneira. Quer dizer, eu podia, como podia, mas era impossível. Seria insuportável. Finalmente compreendo o Camilo, compreendo o Hemingway, que eu sempre desprezei imenso, como um machão que deram meter na cabeça quando já não podiam. Sim, compreendo perfeitamente. Mas há outras coisas. Essa urgência pode aumentar com a idade? Tem aumentado consigo? Sim. Não a da escrita, mas e não é um bucket list, não é uma coisa que eu agora ainda nunca me atirei de paraquedas, vou-me atirar de paraquedas. Não. Por acaso devia ter-me atirado de paraquedas na idade em que eu devia. Foi quando o meu pai me disse: eu vou-te levar à Torre a Tanques para te atirares de paraquedas. Tinha eu 15 anos. Não, ele é que não foi. Ele achou que não era depois uma grande ideia, porque aquilo dava um grande esticão na coluna e não sei o quê, porque eu estava sempre... Mas fiz uma viagem agora esqueci-me o nome. São aqueles aviões maravilhosos sem asas. Sem asas, disparados sem motores. Não é parapente, não. Chamam-se um glider, enfim, já foi há muito tempo. Mas a urgência, sente que urgência, porque disse que não é na escrita, que sente mais urgência, que a urgência que sente, que a assalta agora. Neste momento precisa é na pintura. A pintura? Sim. Porque outro dos seus neste momento prazeres. Estou a escrever e estou a ver se me liberto para pintar, e depois estou a pintar e estou a ver se me liberto a escrever. É uma inquietação. É uma inquietação, então, uma coisa Meu Deus. terrível. Uma coisa nada terrível. Até parece. Uma coisa nada terrível, e quem está a escutar-nos já percebeu, e quem lê os seus livros sabe bem, é o humor. Sim. Sempre que não é um humor suave, aliás, notou-se aqui. Isso os outros é que poderão dizer, eu não sei. Mas é um humor delicioso. E como é que se relaciona com esse humor? Está sempre presente, tem sempre vontade de o usar na sua escrita? É uma ferramenta de jogo com quem a lê? Sim. Acho que não sei escrever de outra maneira. É como lhe digo, são coisas que fazem parte do ADN. Não, quer dizer, uma conversa sem esse condimento, ou sem essa natureza, mais do condimento, para mim seria falsa. E imagina, seria falsa. E imagina a reação de quem lê quando escreve? Não. Dessa uma entidade vaga? Eu quero que a pessoa se divirta. Se divertir, eu já ganhei o dia. É? Se a pessoa se divertir, eu já ganhei o dia. Apenas? Sim. Ou também quer... Não quero mais nada. Não, por amor de Deus, eu estou bem. Ainda não caí para o lado. Estou bem. E realmente não quero mais do que isso. Porquê? Isso já é imenso. Mas não é isso, não é por isso que eu escrevo, não é por isso. Escreve porque... Mas quer dizer, também não escrevo para contra... De antes era muito chatinha para os leitores, fazia-os ali rabiar de um lado para o outro, era terrível. Mas a certa altura disse, mas coitados, pronto, e divertimos-nos todos. Quero voltar aos croquetes. Sim. Já tem escrito para muitas áreas. Sim. Ópera, teatro, televisão, cinema.
parece-me que o faz sem grande medo, atira-se, porque houve sempre uma primeira vez para uma dessas coisas. Sim. E algumas dessas áreas, e há pouco falávamos em off, podemos assumir aqui, que tem um olhar crítico para algumas áreas, nomeadamente a televisão, e acredito que se estenda para outras áreas. Não sei se para o cinema, se para o teatro. Faz muito croquetes na ficção, já escreveu vários textos para ficção. Como é que olha para a escrita de ficção nestas áreas todas? Isso começou realmente nos anos 90 com a ideia de formato. A ideia de formato veio matar toda a criatividade na indústria da comunicação. Portanto, quando os programas são formatados e são vendidos e marketizados, não é? Marketingizados, ou como formatos, o formato limita logo à partida o que é que se pode fazer com aquele programa. Ele é igual na Holanda, é igual cá nos Estados Unidos, etc. É global, no fundo. E a qualidade fica... E a qualidade é nula. A qualidade, em princípio, é nula porque não são produtos que devam ter qualidade. A qualidade não é uma consideração. A consideração é o mais baixo nível possível para... Isto para mim é uma coisa aberrante, mas parece que é enfim, o que se diz nesse tipo de marketing, para agarrar o máximo de públicos. Portanto, achas que as pessoas são pouco exigentes? As pessoas, querem... não acho nada que as não, mas pessoas há uma ideia de um certo sistema quando produz esses sim. conteúdos, seja televisão ou para outros formatos. Sim, não, mas isso sabe-se, não é? Quer dizer, isto não é nenhuma teoria da conspiração. Há, de facto, deliberadamente uma corrida para, chama-se a espiral descendente, não é? A corrida para a vileza e para a estupidificação geral. Isso acontece desde os anos 90 na televisão. Dos anos 90, desde o princípio da televisão privada e da noção de que os meios de comunicação social são formas fundamentais de controlo social político. Não é por acaso que foram grandes grupos como a Igreja, ou, enfim, pessoas ligadas ao PSD, que no fundo, nesse início da televisão privada, vieram trazer um novo tipo de comunicação, não é? Social. E isso aconteceu nos anos 90 e aconteceu globalmente, enfim, e não vai no para mundo melhor, civilizado. e não vai para melhor, seja a ficção ou a informação na televisão. Agora rimei. Não sei se vai para melhor, quer dizer, o que há, e como sabe, uma compartimentação grande, e há algumas zonas de, digamos, prestígio, não é? Zonas gold, em que se faz um ou dois programas ou séries em que se investe um pouco na qualidade, e depois isso era muito comum, por exemplo, nas editoras nos anos 90, em que realmente tudo o que era estatal começou a deslaçar, não é? Começou a não cumprir as suas obrigações para com as editoras, portanto começou a privatizar-se, a ser muito importante uma existência de um mercado, e havia ainda editoras que ainda tinham um ADN anterior em que faziam, por assim dizer, obras em que a qualidade literária era importante, e depois faziam coffee tables e porcarias, claro, para conseguir o dinheiro suficiente para fazer... Isto era uma estratégia, digamos, de negócio dessas, e isso desapareceu. Isso desapareceu. Quer dizer, a ideia de qualidade, a qualidade hoje em dia é praticamente um fardo para as empresas. E tem menos interesse em escrever ficção para televisão por isso? Ou... Acha que não há muito espaço para... Eu não tenho interesse nenhum na televisão. Acho a televisão um meio... em que, quer dizer, aquilo que eu gosto de rádio, por exemplo, detesto na televisão. A televisão é toda in your face, não sei como, quer dizer, é toda impositiva, são cores, são gritos, são coisas que nos entontecem e que não nos deixam pensar.
Ao contrário da rádio e dos podcasts, que eu muito prezo, em que há um espaço de respeito pelo outro, há um espaço de consideração pela pessoa que está a ouvir, não lhe atirar com coisas para cima, cores e movimentos e enfim. E a falta de tempo para escutar, não é? E para se ouvir. Não posso deixar de falar do que aconteceu esta semana. Falámos de comunicação social, dito pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, no lançamento do plano para a comunicação social, chamou os jornalistas de ofegantes, pediu um jornalismo mais tranquilo. E criticou os jornalistas de utilizarem auriculares. Como é que comenta isto? Com o Montenegro, como sabe, tem que ser tudo muito mais tranquilo. É tudo muito devagarinho. E à sua maneira. E normalmente nada se faz. São umas grandes medidas anunciadas e depois afinal não vão para a frente. Portanto, eu acho que realmente a lentidão e a ineficácia fazem parte do mundo do Montenegro. Por outro lado, de facto, não sei se o jornalismo industrial hoje se compadece com essas lentidões, ou seja, hoje as empresas de comunicação, sobretudo os canais de televisão, vivem uma realidade, não é vivem, criam uma realidade alternativa. E isso eu vi logo nos anos 90, que eu não percebia em que país é que eu vivia, não é? Eu vivia num sítio muito calmo, muito tranquilo, as pessoas eram todas simpáticas, eu ia fazia os meus passeios, etc. Mas tanto na TVI, que era terrível nessa altura, que foi a altura em que o povo apareceu na televisão, ou na SIC, enfim, em princípio, a realidade era toda altamente dramática. Estavam sempre a acontecer coisas terríveis o tempo todo. E havia de facto um clima de intimidação coletiva que hoje, enfim, deixa esses anos parecerem a Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, hoje, enfim, os canais americanos, eu por exemplo estava na América num dos muitos escândalos em que o Trump esteve envolvido e via a CNN, e a CNN eram horas e horas e horas a discutir o que é que o Trump tinha dito, o que é que não tinha dito, e quem é que dizia o que é que o Trump tinha dito, etc. Criando esta realidade alternativa, hyped, não é? Completamente psicótica, a meu ver, e que foi criando, obviamente, esta cada vez maior polarização das pessoas, que já nem precisam de ouvir o outro para saber o que é que ele vai dizer a seguir. E colocam como protagonistas, porque dão share, dão atenção, figuras como Trump ou André Ventura, é isso? Claro. Não só. Há toda uma instalação, não é, de comentadores, panditas, pessoas que têm opiniões que são... opiniões que são sempre pré-conhecidas. Isso é muito curioso, e eu percebi que isso faz parte dos próprios debates, porque eu perguntava, mas porquê sempre as mesmas pessoas? Claro que têm que ser as mesmas pessoas, claro que as opiniões têm que ser conhecidas, porque não podem ir para a televisão dizer coisas que as pessoas não estejam à espera que elas digam, porque isso pode criar ali um momento de incerteza e um momento de suspeita, não é? E um momento de verdadeira dúvida que não é muito consentânea com aquilo que se pretende. Portanto, o que se pretende é que se criem opiniões para dizer pois. Exato. Nada mexa, que ele diz sempre a mesma coisa, o outro diz sempre a mesma coisa, um está contra, o outro está a favor. E esta houve uma altura em que, não sei agora como é que as escolas estão, porque já há muito tempo que não vou, criou-se uma espécie de mentalidade do concurso. O concurso, daqueles concursos da roda da sorte, não era bem a roda da sorte, mas este tipo de concursos, tudo é um concurso. E nas escolas isso aparecia como o vencedor, aquele que perdeu, o que ganhou, o outro que ia quase ganhando e que não ganhou, mas a ideia era que o conhecimento não tinha nada a ver com isso, era uma questão de sorte. Quem é que é mais popular? Quem Exato. é que esteve melhor na performance, não é? Não tem a ver com o mérito,
tem a ver com... Nem isso com ideias. Nós vemos hoje também nos concursos, não é? Aqueles que conseguem acertar. Não sei, tinha 50% de hipóteses. Não interessa se sabia ou não sabia. Interessa a sorte. Teve sorte, ganhou um dinheiro. E isso, de certa maneira, espalhou-se pela sociedade. Não é? Vivemos um jornalismo ofegante? Sim, eu acho que mais do que ofegante, eu acho que as pessoas têm uma resistência. As pessoas que vivem neste meio, não é? Têm uma resistência física e psicológica absolutamente sobre-humana. Esses sim, a viverem com as pressões, com os chefes, não é? Que dizem o que é que se deve escrever, com... sim. Ou pelo menos tentam dizer. Deve ser um meio, sim, bastante terrível. Eu, felizmente, não conheço bem. Uhum. E a literatura também pode ser ofegante, ou uma certa publicação de livros? Sim, mas cada um escolhe a sua via. A sua praia, a sua corrida. Eu agora gostava que ouvisse um áudio que eu tenho aqui. Sim. E que depois o comentasse. A Luísa é uma enorme escritora que eu tenho o gosto de acompanhar há mais de 30 anos. E o que mais me surpreende na sua obra é a versatilidade e a inteligência da sua escrita, a sua capacidade de nos surpreender a cada novo livro, quer seja a história aventurosa da pirata Mary Read a cruzar os mares no século XVIII, quer seja um romance de paradoxos como o Cláudio Constantino, ou a vida de uma não-santa, ou mesmo um simples livro de trava-línguas para os leitores mais novos. Traço comum é sempre uma escrita elaborada com muitos toques de humor que nos fazem sorrir ou dar mesmo uma boa gargalhada. E deixo-te uma questão, Luísa. Sei que andas a trabalhar num novo romance. Queres abrir-nos o apetite sobre o que será esse novo livro? Gostávamos de saber. Bom, acabámos de ouvir a editora de Luísa Costa Gomes, que acompanha a escritora há mais de 30 anos e que aqui deixa um olhar diferenciado e conhecedor da Luísa. Vamos ouvir a resposta da Luísa na segunda parte desta conversa, onde vou querer que leia um excerto deste seu livro de contos, que partilhe comigo as músicas que a acompanham, aquelas que escolheu, e quero saber mais sobre este seu próximo romance e o que mais vem aí. Tudo para ouvirem na segunda parte desta conversa, a partir da manhã deste sábado. Boas escutas! Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil.